Salve, salve, rapaziada aqui do Futeboteco, Felipe Oliveira na área, chegando com mais um vídeo aqui pra vocês, o meu primeiro de 2025. Primeiramente, desejar a todos vocês aí um feliz 2025, seja um ano de muita saúde, de muito sucesso pra todos nós, inclusive nós aqui do Futeboteco. Ainda estamos num clima, aquele clima de pré-temporada, voltando um pouquinho das férias aí, pequenas férias que tivemos, uns dias pra dar aquela soltada, aquela relaxada, curtir com a rapaziada, com os amigos, enfim. Espero que tenham passado uma ótima virada. O Rodolfão já gravou vídeo ontem aqui do Santos, falando sobre o Marcelo Teixeira, né? Sempre muito polêmico. Enfim, e chegou a minha vez de vir aqui hoje falar sobre o Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras tem sido o clube mais ativo no mercado de transferências nesse período do ano, né? Nesse final de temporada, começo de nova temporada, o Palmeiras tem sido muito atuante, tem quebrado a banca, literalmente, subido os valores aí das negociações. No dia 31, como presente de ano novo, finalmente anunciou o Paulinho, um belíssimo anúncio, com vários vídeos, várias entrevistas. Gostei bastante de como foi feito ali o anúncio do Paulinho. Estou numa expectativa muito grande para esse jogador com a camisa do Palmeiras em 2025, mas também estou aqui hoje para falar o porquê. Pode ser polêmico para você, você vai me chamar de louco. Puto, o Felipe não sabe nada de futebol, tá louco, tá pirando. O porquê hoje, pro time do Palmeiras hoje, o Matias Villasanti é mais importante do que Andreas Pereira. Ah, Felipe, mas você tá maluco, o jogador da Premier League, o Andreas é muita bola. Sim, não estou falando que o Andreas é ruim. O Andreas, para mim, é um excelente jogador, que agregaria muito, que traria muita qualidade técnica ao elenco do Palmeiras, ao time do Abel Ferreira. Mas hoje, olhando para as necessidades do meio de campo do Palmeiras, do que foi 2024, eu não descartaria o Matias Villasanti em hipótese alguma. É um jogadoraço, o principal jogador aí de meio campo do futebol brasileiro nas duas últimas temporadas, digamos assim, um cara que lidera todas as estatísticas, um dos maiores ladrões de bola do futebol brasileiro, capitão do Grêmio, jogador adaptado ao futebol brasileiro e que também, como muitos acham, e eu concordo, o Andreas chegaria amanhã e jogaria com a camisa do Palmeiras, a mesma coisa acontece com o Matias Villasanti. Mas antes, um recado rápido para você. Agora eu tenho aqui meus aparatos para você dar uma conferida no link aqui na descrição do nosso canal, da nossa grande parceira KTO. Confira lá as odds. Afinal de contas, tem Premier League no final de semana. Andreas Pereira em campo, então dá uma olhada nas odds aqui na descrição. Afinal de contas, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdo aqui e mostrar para a KTO que você vê através do Futeboteco, beleza? Confere lá as odds da KTO. E, gente, vamos lá. Eu hoje acordei, troquei ideia com algumas pessoas, inclusive lá do Sul. E uma delas é o nosso grande amigo, podemos dizer assim, hoje. Nós já trocamos ideia 2 vezes no podcast, no Tomando Uma. O grande Marco Aurélio Souza, que traz aí a matéria. Agora eu posso compartilhar a matéria com vocês aqui, hein? Villasanti quer deixar o Grêmio jogar no Palmeiras. Essa é a notícia, essa é a informação do grande Marco Aurélio e de outras pessoas, de outros jornalistas lá do Sul, lá de Porto Alegre. A agente do volante já deu entrevista dizendo que negocia com o rico clube paulista. Vou trazer também aqui a fala do agente do Villasanti. O Grêmio já sabe que Villasanti quer ir para o Palmeiras, começa o texto do nosso querido Marco Aurélio Souza aqui. Foi a Lei Pelé, aí ele fala, foi a Lei Pelé que mudou as relações contratuais no futebol. Com ela veio a libertação dos jogadores. Antigamente eram os clubes que decidiam uma negociação e o jogador era apenas informado, mas essa espécie de escravidão acabou. Lá no Paraguai, o agente do volante já deu entrevista dizendo que negocia com o rico clube paulista, chamando aí o Palmeiras de rico, que de fato é a realidade. E se o agente negocia é porque o jogador gostou da ideia. Um namoro por parte do time da tia Leila, presidente do Palmeiras, que não começou agora. E aí eu fui entender também com ele e com outras pessoas sobre essa questão, né? Como assim o namoro não começou agora? E aí ele traz aqui. O Villasanti lidera os scouts de jogadores monitorados pelo Palmeiras há várias temporadas. E aí o Marco traz um bastidor aqui. Foi o Cícero Souza, gaúcho, ex-gerente do Verdão, que hoje está na seleção brasileira,
que me falou das intenções do clube numa viagem de São Paulo para Porto Alegre em 2023. É um amor antigo e o casamento deve acontecer. Resta ao Grêmio negociar o melhor valor e usar o dinheiro para uma reposição de qualidade. Vila Sante vai deixar saudades, mas como se diz, quando o relacionamento acaba, a fila andou. E aí é isso. O Grêmio está passando por um momento muito difícil financeiramente. Vai precisar negociar alguns jogadores. E a informação que chega é que o Palmeiras sinalizou uma proposta na casa dos 10 milhões de euros, que é muita grana, mais a inclusão de alguns jogadores. Isso ainda não está muito claro. Alguns jornalistas do Sul, eu vou trazer aqui, dizem que esses jogadores podem ser Zé Rafael e Caio Paulista. Caio Paulista, inclusive, um desejo antigo do Grêmio. E aí a gente tem aqui a notícia do portal do gremista, informação do repórter Fábio Vargas, que traz isso aqui. O Palmeiras elevou a oferta inicial de 8 para 10 milhões de euros, aproximadamente 69,2 milhões de reais pelo Vila Sante. Além do montante, o clube propôs a inclusão de 2 atletas para compor o elenco do tricolor gaúcho. Nomes como Caio Paulista e Zé Rafael, que estão na lista de dispensa do time paulista, podem se tornar opções para o Grêmio. Quem informa é o repórter Fábio Vargas. E aí, eu tenho aqui também os números do Matias Vila Sante. É o jogador com mais desarmes e bolas recuperadas pelo Brasileirão nas 2 últimas temporadas. E aí você compara com os números do Andreas Pereira, que nessa temporada tem 15 jogos, 2 gols e apenas 1 assistência e 23 finalizações. Você imagina mais o Palmeiras que sofreu em 2024 sem um companheiro à altura para jogar ao lado do Aníbal Moreno, que jogou extremamente sobrecarregado no meio de campo, precisando literalmente carregar o time ali, carregar o piano nas costas, como dizem os mais velhos. Você ter o Matias Vila Sante, que é um exímio camisa 8. Exímio. O futebol, talvez aqui de São Paulo, a gente não acompanhe muito. Mas ontem eu me propus, não vou colocar aqui o vídeo, obviamente, para não bloquear a nossa monetização aqui no Futeboteco, mas fiquei assistindo uns 3, 4, 5 jogos ali do Vila Sante. Cara, jogadoraço. Eu vi alguns palmeirenses o comparando. Mas o Palmeiras sonhou com o Andreas Pereira e vai acordar com o Vila Sante. Cara, hoje o Vila Sante é mais importante para o time do Palmeiras, seria fundamental do que o Andreas Pereira. Por quê? Porque o Andreas Pereira também é um camisa 8, é um cara de... Assim, não é um jogador dispensável, não entendam assim. Mas é um jogador que ele se caracteriza mais como um camisa 10 do que um camisa 8. E nessa posição, o Palmeiras já tem o Rafael Veiga, que é um ídolo do time, um cara que entrega muito, é decisivo. Já tem o Maurício, que custou uma bala também, que foi caro. E tem o próprio Felipe Anderson também, que pode jogar por ali e que eu acredito que em 2025, com uma pré-temporada, com um time novo se formando, ele possa jogar melhor do que jogou em 2024. E aí você fala, você vai gastar essa bala que o Palmeiras vai investir no Andreas Pereira, mais de 130 milhões de reais num jogador, tirá-lo da Premier League, trazê-lo aqui para o Brasil, para o futebol brasileiro novamente, dar a camisa 10 para ele. Não é melhor você pegar esse dinheiro e investir num camisa 9 que vai resolver os seus problemas, que foi também um calcanhar de Aquiles do Palmeiras em 2024? E investir no Vila Sante, investir talvez em mais algum jogador para compor meio de campo, lateral esquerdo, fazer essas negociações, libera o Caio Paulista, fica com o Zé Rafael, aí você tem Zé Rafael, Vila Sante e Aníbal Moreno. Olha esse meio campo, com Veiga, com Maurício, com o próprio Felipe Anderson, com o Estevão, com o Facundo, com o Paulinho e um 9. Olha só, o Vila Sante não é um jogador qualquer. Não é um jogador qualquer. O cara é capitão do Grêmio. Você vai novamente tirar um pilar de um grande time brasileiro para trazer para o Palmeiras. Isso também é muito significativo. Eu vi muitos torcedores... Ai, meu Deus, Palmeiras vai nos frustrar.
Sonhamos com o Andreas Pereira e agora vamos terminar com o Vila Sante. Gente, tá tratando o cara como se fosse qualquer um, e não é. E outra, não há comparação entre Vila Sante e Richard Rios. Não há. O Vila Sante é um 8-8. O Rios, confesso pra vocês, pode ser uma limitação minha de conhecimento de futebol, mas até o momento eu não sei exatamente qual é a posição do Richard Rios. Se ele é um 8, se ele é um 11, um jogador mais de lado, como ele atuou muito bem na Copa América, teve um grande destaque, inclusive tem interesse do Napoli no Richard Rios, e é um jogador também negociável pelo Palmeiras, sobretudo após a Copa de Clubes, após o Mundial de Clubes no meio do ano. A questão que eu vi muita gente falando foi que o Andreas Pereira chega amanhã e joga. O Vila Sante, talvez, pela hierarquia do Abel, e eu discordo disso, acho que se você traz o Vila Sante, ele é titular, junto com o Aníbal Moreno, não há discussão. O Rios, pra mim, é banco. Termina, tudo bem, ele terminou 24 até jogando bem ali, até melhor que o Aníbal em alguns jogos, mas a temporada dele foi muito ruim no Palmeiras. Foi muito ruim. Um dos grandes problemas do time era justamente o meio de campo muito exposto, muito fraco, muito sem pegada, sem ganhar a segunda bola, sem preencher o meio de campo. O Rios não é esse cara. E o Vila Sante, olha esse mapa aqui, gente. Olha esse mapa aqui. Olha isso aqui. É isso que o Palmeiras precisa. Um cara assim ao lado do Aníbal. E o Veiga é um cara muito polivalente também, que é privilegiado fisicamente, que consegue voltar, que consegue recompor, que consegue jogar sem bola. O time do Abel Ferreira tem que jogar sem bola. E acho que uma dos grandes males que o Palmeiras sofreu em 24 foi justamente o jogo sem bola, muito fraco, muito frágil na marcação, muito pelo meio de campo. Que sempre foi o pilar das equipes do Abel, com o Danilo, com o Zé Rafael, no auge, né? Os dois muito bem. Então, assim, eu, Felipe, acho que hoje a vinda do Vila Sante seria mais importante até do que a vinda do Andreas Pereira. Afinal de contas, eu tô sentindo um feeling. Tô sentindo que o Palmeiras está sendo usado pelo Fulham para conseguir uma negociação melhor ou uma própria renovação do Andreas, ou quem sabe negociá-lo com outro clube da Europa que tope pagar mais. O Olympique de Marseille chegou na última temporada e o Fulham recusou. E aí a notícia aqui do Globo Esporte de agora a pouco, às 2h26 da tarde, do Eduardo Rodrigues: Palmeiras deve esperar desfecho com Andreas Pereira para intensificar a investida em Vila Sante. Ou seja, vai ser um ou outro. Vai ser um ou outro. Ou vai ser o Andreas, ou vai ser o Vila Sante. Aí, pô, já que você tem dinheiro, já que você tá bem no mercado, por que não os dois? Por que não os dois? E aí você vai ser obrigado a negociar o Zé Rafael. Incluí-lo, talvez, nessa negociação, como trouxe o repórter Fábio Vargas lá do Sul, junto na negociação pelo Vila Sante. Você já resolve um problema no meio de campo. Tudo bem, vai ser um dinheiro absurdo em 2 jogadores. E vai faltar o problema que eu falei no ataque, que é a questão do camisa 9. O Palmeiras sofreu em 2024 jogos decisivos, o Flaco Lopes, o Rony falharam, e isso custou pontos e custou, quiçá, classificações ao Palmeiras. Justamente pela deficiência técnica desses 2 jogadores. Nossa, Felipe, mas o Flaco teve a melhor temporada dele, fez mais de 20 gols. Sim, é verdade. Eu não descartaria o Flaco Lopes no elenco, acho que ele tem que ficar. É um jogador importante para você ter no segundo tempo, num momento de pressão, num jogo truncado, contra uma defesa alta, você colocar ele lá, ter bons cruzadores e colocar essa bola na cabeça dele, que de fato é a principal característica dele. Talvez seja o melhor cabeceador do Brasil hoje, junto com o Vegetti, do Vasco. São jogadores que têm uma impulsão absurda, que ganham duelos aéreos, duelos de disputa para finalização, né? Porque o Flaco para jogar de costa também é uma negação. E aí você tem essa questão. É difícil trazer os dois? Será que não dá para trazer Andreas Pereira e Matias Vila Sante? Seria uma baita negociação, mas parece que não vai ser o caminho que o Palmeiras vai tomar, né? A notícia aqui traz: o Palmeiras tem interesse na contratação do volante Vila Sante, do Grêmio, mas só deve fazer qualquer movimentação mais contundente depois que definir a negociação com o Andreas Pereira. O Verdão tem uma reunião marcada com o Fulham da Inglaterra
na próxima segunda-feira para ter uma devolutiva da oferta de 20 milhões de euros mais bônus por Andreas. Ou seja, o Palmeiras cansou. E tá certo. Tem que... Essa oferta tá aí, ó. Quanto tempo que a gente tá falando de Andreas Pereira? Você liga a televisão, Andreas Pereira. Você vai aqui no YouTube, Andreas Pereira. E não tem novidade nenhuma. Por quê? Porque o Fulham deixou ali engavetada a oferta do Palmeiras. E abriu a janela agora. Caso o Palmeiras feche a contratação, o avanço por Vila Sante não deve ocorrer. Que eu acho um erro também. Traz os dois. Já que, tá com bala, vamos montar um time muito forte. Vamos disputar, vamos montar um novo Palmeiras. Isso porque ambos atuam na mesma posição. Mais ou menos, né? O Andreas pode jogar e muito de 10. Afinal, ele tem sido convocado assim para a seleção brasileira. E jogado bem. Ele tem uma finalização muito boa, um passe muito bom. Isso porque ambos atuam na mesma posição e o valor investido já teria sido bem alto para os padrões do clube. Para a função de segundo volante, o time ainda conta com Zé Rafael e Richard Rios. O Grêmio não deseja liberar Vila Sante por algo abaixo dos 80 milhões de reais. Após contratar Paulinho, Facundo Torres e possivelmente Andreas Pereira por praticamente 200 milhões de reais, o Verdão não investiria essa quantia. A expectativa, portanto, é de que caso não haja acordo por Andreas, o volante paraguaio se torne o foco da diretoria palmeirense. A partir disso, uma proposta mais próxima do que o clube gaúcho deseja pode acontecer. Vila Sante já esteve no radar do Palmeiras em outras ocasiões. Ao fim dessa temporada, ele voltou a chamar a atenção e até o zagueiro Gustavo Gomes foi consultado pela diretoria sobre o companheiro de seleção paraguaia. Inclusive, informação, eu soube que o Gomes tem sido uma peça fundamental também nessa negociação pelo Vila Sante. Já conversou com o atleta, já falou, vem que você vai ser feliz aqui, que você vai jogar, vai ser importante. No Grêmio desde 2021, o Vila Sante se tornou titular quase absoluto em um jogador chave para o elenco. Cara, ele é muito bom jogador palmeirense. Se você não acompanhou de perto o Vila Sante em 2024, o que é natural também, a gente não consegue acompanhar tudo. Para aí, se você tiver nesse comecinho de ano tranquilo, vai assistir não só os goals and skills, vai assistir um pedaço de um jogo, um primeiro tempo, um jogo importante que ele fez gol, que ele teve uma participação importante. Cara, é muito bom jogador e não tem nada a ver com o Richard Rios. Nada a ver. Eu vi muita gente falando, não, Vila Sante e Richard Rios são quase semelhantes. Não são. O Vila Sante é mais jogador que o Rios. Falo sem medo de errar. O Vila Sante hoje é mais jogador que o Richard Rios. E é isso. Essas são as informações referentes a isso. E tem aqui também pra gente fechar a entrevista do empresário do Vila Sante, o Rodrigo Bittar, que falou, se eu não me engano, ontem, num programa chamado Rock Pop 955 da Rádio La Gran Jogada, do programa La Gran Jogada. Enfim, ele falou sobre o interesse do Palmeiras pelo Vila Sante. Vamos ouvir. Hemos hablado, no es fácil lo de él porque es capitán de gremio y uno de los pedidos del nuevo técnico que no se vaya, pero hemos hablado, eso es real, hemos hablado y probablemente seguiremos hablando. No sé, no va a ser fácil, realmente no va a ser fácil para el mercado interno menos, pero vamos a hacer todas las gestiones que sean correspondientes. Él está feliz en gremio, otro orgullo nacional, otro paraguayo conquistando Brasil, capitán de un equipo tan importante como Grêmio. E, bueno, vamos viviendo. Bom, tá aí. Rodrigo Bittar falando da importância e falando que vão continuar negociando. Ou seja, já há conversas entre o representante, o Bittar, do Renato Bittar, do Vila Sante, com o Palmeiras. E a informação que eu tive também hoje, não vou colocar aqui, mas é que a pessoa me falou, Felipão, o Vila Sante será jogador do Palmeiras. Então essa notícia do GE aqui, não vou desmerecer ninguém, a apuração de ninguém. Eu tô falando aqui, pode ser que o Palmeiras tente os dois jogadores. Tente os dois jogadores e mais um camisa 9. Envolva Richard Rios, consiga negociar o Rony, que tem um salário muito alto. Enfim, vai tirando alguns jogadores caros da sua folha salarial para trazer outros prontos para jogar, novos no clube, que vão desempenhar, que vão construir uma história. Então acho que, calma, eu ainda tenho a esperança, embora essa notícia aqui
diga que isso pode não acontecer, ou um ou outro, o Vila Sante ou o Andrés, eu gostaria muito de contar com os dois. Seria absurdo. Mas juro, se pudesse contar com apenas um, eu gostaria mais do Vila Sante do que do Andreas Pereira. E aí outra notícia que surgiu também hoje é sobre Vitor Reis, né? O Brighton voltou à carga, fez uma oferta de, se eu não me engano, 20 milhões de euros. Aqui a gente tem 23 milhões e meio de euros pelo Vitor Reis. Notícia aqui do UOL. O Brighton abriu os cofres e fez uma nova proposta para contratar a joia palmeirense Vitor Reis de 18... Cara, é loucura, né? Vitor Reis tem 18 anos. 18 anos. A informação do jornal britânico Express. O que aconteceu? O clube da Premier League ofereceu 23 milhões e meio de libras esterlinas. Algo em torno de 185 milhões de reais pelo jovem zagueiro. As negociações estão em andamento, de acordo com a publicação. Com passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, Vitor Reis também atraiu o interesse de gigantes europeus, como o Real Madrid, o Arsenal e o Chelsea. O valor é praticamente o dobro da venda de Murilo, ex-Corinthians, aquele zagueiro que foi para o Nottingham Forest em 2023. Zagueiro revelado pelo clube do Parque São Jorge, foi negociado na época por 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões variáveis por mês. A operação total girava em torno de 75 milhões. Foi a terceira proposta do Brighton pelo jogador. A equipe inglesa aí traz a matéria que ficou impressionada com as atuações de Vitor Reis em sua primeira temporada no profissional do Alviverde. O zagueiro disputou a Copinha no ano passado, foi promovido no meio do ano e terminou o Brasileirão como titular. E aí eu posso falar, cara, o Vitor Reis é assustador. É assustador, cara. É assustador o nível desse moleque. Um monstro de zagueiro. Um monstro, assim. Eu me lembro que, não sei se o Palmeiras estiver assistindo, vai lembrar, a gente jogou contra o Corinthians em junho de 2024, um jogo que não tinha Gomes nem Murilo. E a zaga foi formada por Naves e Vitor Reis e o Palmeiras venceu o jogo. Tudo bem que o Corinthians estava numa fase tenebrosa naquela época, mas o Palmeiras, assim, a atuação dos dois saltou aos olhos, assim. Acho que foi a primeira vez que o Vitor Reis foi titular, ou a segunda vez, se eu não me engano. Acho que foi a primeira vez que ele foi titular. Ele fez o gol da vitória, o 2-0, de cabeça, um cruzamento do Veiga. Cara, aquele jogo ali eu olhava assim pro pessoal, esse moleque, quem é esse moleque? Que isso? E aí depois na temporada ele foi um dos destaques do Palmeiras no ano de 2024, e realmente é muito bom, uma joia, mais uma joia da categoria de base do Palmeiras, que impressiona demais, assim. E pelas informações aqui, o Palmeiras não vai negociar ele agora. Vai segurar para jogar o Mundial, para até também servir de vitrine, para você aumentar esse valor e fazer uma grande negociação. E a ideia da diretoria do Palmeiras é fazer o Vitor Reis a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro, que é o que o Danilo Lavieri traz aqui na sua coluna anual. O Palmeiras quer ver Vitor Reis como o zagueiro mais caro da história do Brasil. Aí ele traz aqui: o Palmeiras acumula sondagens e ofertas recusadas por Vitor Reis. O projeto é usar o jogador pelo menos até o meio do ano, para depois efetuar a venda mais cara da história dos zagueiros do Brasil. Por enquanto, o primeiro lugar neste ranking está ocupado por Lucas Beraldo, foi vendido do São Paulo para o PSG por 20 milhões de euros. A expectativa é que o palmeirense saia com uma proposta de pelo menos 30 milhões de euros. Além do valor maior, o Palmeiras ainda lucra mais com a operação por ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Isso é fundamental também numa negociação. Na época da venda, o time do Morumbi tinha 60% de Beraldo. Hoje o jornal inglês Express diz que o Brighton fez a sua terceira proposta por Vitor na casa dos 180 milhões de reais, ou 23 milhões e meio de libras na cotação de hoje. O Verdão já recusou outras sondagens nesse mesmo valor com o mesmo discurso. Ele é importante para o time. O clube não confirma essa que seria a terceira proposta oficial, mas mantém a mesma ideia, recusar qualquer oferta neste momento. O Lavieri tem muita informação dentro do Palmeiras. Eu confio, né, no que ele diz. No Palmeiras, Vitor furou a fila dos zagueiros que chegaram na base e inclusive colocou o Naves como a última opção. Cara, isso é loucura. Porque o Naves é um zagueiraço também. Pra quem não acompanha os jogos do Palmeiras,
Cara, esse moleque é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Ele é de uma leva anterior, né? Ele é da geração do Endrick. Jogou com o Endrick a Copinha, primeiro título da Copinha do Palmeiras em 2022. Era o Naves, o zagueiro. Naves e Michel, se eu não me engano, a defesa. Inclusive o Michel está sendo emprestado pro Talleres da Argentina. O Naves, muito bom zagueiro. E o Vitor Reis furou a fila. Simplesmente botou o Naves como a última opção e virou titular da zaga do Palmeiras. Em agosto do ano passado, o Alviverde renovou o contrato de Vitor até 2028 e colocou uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Para 2025, a expectativa que ele consiga o lugar de titular na equipe, mesmo concorrendo com nomes como Gustavo Gomes e Murilo. Eu não duvido disso também. Não duvido, porque o moleque é muito, muito bom de bola mesmo. Mas é isso, rapaziada. Essas são as notícias do Palmeiras por enquanto. Vila Sante pode chegar aí a qualquer momento. Andreas Pereira a gente vai saber segunda-feira. Então segunda-feira eu volto aqui para falar, ou antes, se surgir alguma informação. E fato é que eu não vejo muita gente falando. Mas o Palmeiras está se reforçando. O Palmeiras está montando um grande time. Já com a chegada do Paulinho, do Facundo Torres e Vila Sante ou Andreas Pereira, um dos dois, já será um grande time bem diferente do que foi em 2024. E aí tem uma questão. Abel Ferreira será ainda mais pressionado a fazer um bom trabalho. A, pelo menos, conquistar um grande título. Que eu acho que esse tem que ser o planejamento do Palmeiras. 2025, o time tem a obrigação de disputar pelo menos algum grande título. Pô, Felipe, mas em 2024 disputou o Brasileiro. Disputou daquele jeito, né? Quando teve a chance de passar o Botafogo, não conseguiu porque faltou qualidade. E o Botafogo liderou de ponta a ponta sem deixar o Palmeiras que sequer passá-lo na tabela. E nos mata-matas o Palmeiras sucumbiu. Então acho que 2025 tem que ser um ano que o Palmeiras precisa conquistar um grande título pelo investimento que está fazendo e precisa jogar um futebol melhor. E aí o Abel vai ser mais pressionado do que foi em 2024. E eu confio nele. Confio nele, porque se tem um cara que não é acomodado e que é trabalhador, que é fanático, maluco, obcecado, tarado por vencer, esse cara é o Abel Ferreira. Então acho que o Palmeiras tem o melhor técnico para desempenhar um começo de um novo ciclo, talvez, com novos jogadores chegando que podem fazer uma nova história com a camisa do Palmeiras. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham um grande ano. A gente vai se falando. Eu volto aqui a qualquer momento para falar do Palmeiras ou para falar de outras coisas. E claro, se não conhecia o canal, se inscreva. Deixe o seu like para fortalecer o nosso conteúdo. Engaje aqui nos comentários e compartilhe com os amigos palmeirenses ou não que gostam de falar de futebol, que é o que a gente mais ama. Valeu? Grande ano para todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.